going yet? If you lived here, you'd be home by now. Come join the clownets. You'll float down there. We'll float down there. Yes, would you? Imagina você voltando pra casa numa noite qualquer. A rua tá vazia, silenciosa, e aí tu vê uma figura parada embaixo de um poste. Ele tá com roupas coloridas, aqueles sapatos grandes e um sorriso pintado que nem se move. E esse sorriso, ele tá olhando diretamente pra você. Seu corpo congela, não é um assaltante, não é um animal. É pior, é um palhaço. Esse vídeo não é sobre por que palhaços são engraçados. É sobre por que eles se tornaram uma das coisas mais aterrorizantes e bizarras que a humanidade já criou. E tu pode acreditar que, quando tu terminar de assistir esse vídeo, tu vai entender o porquê que teu instinto grita pra tu correr quando tu vê um desses seres. Porque tem algo podre por trás daquela maquiagem. E hoje a gente vai descobrir o que. A courofobia é o nome oficial do medo de palhaços. Mas chamar isso de fobia comum é quase que uma ofensa. Porque não é só medo irracional. É algo muito mais profundo e primitivo. A maioria das fobias faz sentido evolutivo. Medo de cobra? Elas matam. Medo de altura? Você pode cair. Medo do escuro? Predadores caçam à noite. Mas palhaços? Palhaços foram criados para nos fazer rir. Então por que diabos tantas pessoas sentem pavor deles? Bom, a resposta está na forma como o nosso cérebro processa rostos humanos. Nós somos programados desde bebês para ler expressões faciais. É questão de sobrevivência. Um sorriso verdadeiro envolve os olhos, as bochechas e a testa inteira. Mas o sorriso de um palhaço é congelado, pintado e permanente. E é aqui que mora o problema. Nosso cérebro olha para aquilo e simplesmente não consegue processar. É humano? É uma máscara? É uma ameaça? Essa confusão de dissonância cognitiva é o primeiro passo para o terror. A figura do palhaço de circo que conhecemos hoje é relativamente nova. Ela foi popularizada por um cara chamado Joseph Grimaldi, no século XIX. Ele era um gênio da comédia física, mas sua vida nos bastidores era um pesadelo. Depressão profunda, tragédias familiares, alcoolismo. Ele dizia que se vestisse com a fantasia era como colocar uma máscara sobre a dor. E olha só a ironia. A maquiagem branca que ele usava era inspirada em máscaras mortuárias da Europa. Aquelas máscaras de gesso que faziam o rosto das pessoas mortas. Então desde o começo o palhaço carregava a morte consigo mesmo disfarçada de alegria. Mas a linhagem do palhaço é ainda mais antiga. Antes dele tinha aquele bobo da corte medieval. O único que poderia zombar do rei e sobreviver. Ele vivia à margem da sociedade, um agente do caos autorizado. O Loki na mitologia nórdica, o Hermes na grega, o Coiote nas lendas nativas americanas, figuras que quebravam regras, que usavam humor para expor hipocrisias. Eles não eram bons nem maus, eles eram caóticos, imprevisíveis e perigosos. O palhaço moderno herdou tudo isso. Ele é o caos vestido de cores vibrantes e o nosso instinto sabe disso. Existe uma teoria na robótica chamada Vale da Estranheza, ou Uncanny Valley. A ideia é simples. Nós gostamos de robôs e personagens que são claramente artificiais, tipo desenhos animados, e obviamente nos sentimos confortáveis com outros humanos de verdade. Mas quando algo tenta ser humano e falha por pouco, aí o nosso cérebro entra em pânico. Uma pele sintética que não se move direito, olhos que não piscam no ritmo certo, um sorriso que não combina com o resto da expressão facial. E adivinha quem mora bem no fundo desse vale? O palhaço. Tudo nele é quase certo, mas levemente errado. A boca é grande demais. As proporções estão distorcidas. As cores são vibrantes demais e agressivas. Os movimentos podem ser exagerados e teatrais também, mas o nosso cérebro olha para aquilo e dispara com todos os alarmes. Isso não é normal. Não é paranoia, é um mecanismo de defesa que evoluiu durante milhões de anos para nos manter vivos, e o palhaço aciona cada um desses gatilhos. Mas e se eu te dissesse que tem um caso real que transformou esse desconforto instintivo em um terror concreto? John Wayne Gacy morava em Chicago nos anos 70. Ele era um empresário respeitado voluntário em eventos comunitários, e nas horas vagas ele se vestia de palhaço. O nome artístico dele era Pogo. Ele ia em festas infantis, hospitais, eventos de caridade. As pessoas confiavam nele. As crianças adoravam ele. E foi exatamente essa confiança que Gacy usou como arma.
Entre 1972 e 1978, ele assassinou pelo menos 33 jovens. A maioria eram adolescentes. Ele os atraía para a casa dele como promessas de trabalho, e então os corpos foram encontrados enterrados no porão. Quando foi preso, Gacy disse algo que congela o sangue. Ele disse que o palhaço era o disfarce perfeito. Palhaços podem fugir com qualquer coisa. E ele estava certo. Durante anos, ninguém suspeitou. Como alguém que traz alegria para as crianças pode ser um monstro? Gacy não criou o medo de palhaços, mas ele provou que esse medo tinha fundamento. Ele mostrou que atrás da maquiagem colorida, do nariz vermelho, podia existir o pior tipo de predador, o tipo que sorri enquanto te destrói. Depois da prisão dele, Gacy continuou pintando quadros de palhaço na cadeia, como se estivesse zombando de todos nós. E muitos desses quadros foram leiloados. Imagina ter isso na sua parede. Se Gacy deu um rosto real ao medo, foi o Stephen King quem transformou esse medo em mitologia moderna. Em 1986, King publicou It, ou A Coisa, em português. Um livro de 1000 páginas sobre uma entidade cósmica e ancestral que acorda a cada 27 anos para se alimentar. E que forma ela escolhe? A de um palhaço, Pennywise. King entendeu perfeitamente o jogo. Ele pegou uma figura que devia representar inocência e diversão e transformou num pesadelo real. Pennywise não é só um monstro fantasiado. Ele é um medo em sua forma mais pura. E ele usa a aparência do palhaço porque sabe que essa é a armadilha perfeita para atrair crianças. A cena do bueiro virou icônica. Uma criança procurando seu barquinho de papel. Pennywise aparece nas sombras. E tu assiste aquilo pensando, por que tem um palhaço num bueiro? Por que ele tá falando com uma criança? Tá tudo errado. A minissérie de 1990 traumatizou uma geração inteira. Tim Curry como Pennywise é perturbador até hoje. E os filmes de 2017 e 2019 reintroduziram o medo para a nova geração. Mas não foi só o King. Tivemos o boneco palhaço em Poltergeist em 1982. Tivemos episódios de Twilight Zone, jogos de terror com palhaços assassinos. E claro, temos o Coringa. O Coringa é diferente do Pennywise, ele não é um monstro sobrenatural. Ele é pior. Ele é um homem que abraçou o caos e decidiu que a única resposta para o absurdo da existência é a insanidade total. A maquiagem dele não é disfarce, é quem ele realmente é. Em agosto de 2016, explodiu tudo. Os Estados Unidos inteiro, Canadá, Reino Unido, Austrália, até no Brasil, de repente, palhaços estavam aparecendo em todos os lugares, parados em estradas escuras, perto de escolas, nos parques à noite. O doido é que na maioria dos casos, nenhum crime real foi cometido. Era só a presença. A imagem do palhaço fora do lugar, e isso era o suficiente para causar terror em massa. Escolas foram fechadas, a polícia fez patrulhas extras, pessoas começaram a andar armadas, tudo por causa de gente fantasiada. Mas pensa bem, isso prova alguma coisa importante. O medo de palhaço não é individual, ele é coletivo, instintivo e contagioso. Esses palhaços, entre aspas, de 2016, eles não eram assassinos, apesar de serem chamados assim. Eles eram trolls da vida real. Mas eles entenderam algo crucial. Eles sabiam que só de aparecer, só de existir naquele contexto, eles se tornariam um monstro nos olhos de quem os via. Então, por que temos medo de palhaços? Bom, o palhaço nos força a confrontar alguma coisa que a gente não quer admitir. Que essas aparências são enganosas e que um sorriso pode ser mentira. Que por trás de qualquer máscara, seja de tinta ou de carne, pode ter uma intenção que nunca conseguiremos prever. O medo do palhaço é o medo da incerteza. É o medo do que não conseguimos decifrar. E no fundo, é o medo da nossa própria humanidade. Porque se o palhaço pode esconder um monstro, o que mais está escondido nas pessoas ao nosso redor? O que está escondido em nós mesmos? O palhaço é o espelho distorcido, e quando olhamos para ele não sabemos se estamos vendo um comediante ou um predador. E essa dúvida é onde mora o verdadeiro terror. Mas e aí? Tu tem medo de palhaço? Conta aqui nos comentários se tu já passou por alguma situação estranha, ou se depois desse vídeo esse teu medo só aumentou. E lembra, da próxima vez que tu vê um palhaço na rua, talvez seja melhor atravessar para outro lado. Aqui foi o Kira, e até o próximo vídeo. Hit that bitch! Hit that! Oh shit! Oh my god! He's on the phone! Fuck! Oh shit! Oh!